Como Gonzaguinha morreu? Gonzaguinha foi um renomado cantor e compositor brasileiro. Sua capacidade de capturar a essência da alma brasileira o tornou muito popular em todo o Brasil. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, conhecido artisticamente como Gonzaguinha, nasceu no dia 22 de setembro de 1945, no Rio de Janeiro. Filho da cantora Odaléia Guedes dos Santos, e filho registrado, mas não biológico, do renomado cantor Luiz Gonzaga. Sua infância foi marcada por acontecimentos familiares, que deixaram marcas por toda a sua vida. Quando sua mãe Odaléia, que era cantora do Dança em Brasil, começou a se relacionar com o cantor pernambucano Luiz Gonzaga, ela já estava grávida, e o cantor, muito apaixonado, aceitou continuar com o relacionamento. Assim que Gonzaguinha nasceu, Luiz Gonzaga registrou a criança e assumiu todas as responsabilidades da paternidade. Pouco tempo depois do nascimento de Gonzaguinha, seu pai e sua mãe terminam o relacionamento, e a criança ficou sob os cuidados de sua progenitora. Gonzagão fazia visitas frequentes ao seu filho e nunca deixou nada faltar para a criança. Em 1947, quando Gonzaguinha estava com apenas 2 anos de idade, sua mãe vem a falecer após contrair tuberculose. Nessa época, Luiz Gonzaga já estava em outro relacionamento, e sua namorada não aceitou que ele levasse seu filho para dentro de casa. A alternativa que Gonzagão encontrou foi deixar a criança aos cuidados dos padrinhos Xavier e Diná. Mesmo Luiz Gonzaga fazendo visitas frequentes a Gonzaguinha, e ajudando financeiramente na criação de seu filho, a relação dos dois ficou abalada durante a adolescência do cantor. Gonzaguinha não aceitava que seu pai não o tivesse criado, e quando descobriu que não era filho biológico de Luiz Gonzaga, decidiu cortar a pouca relação que ainda tinham. Nessa época, Gonzaguinha morava no Morro de São Carlos, e mesmo com um pai famoso, ele levava uma vida bastante humilde. Foi nesse período de amargura e rebeldia que Gonzaguinha começou a fazer suas primeiras composições. Em 1959, aos 14 anos, ele escreve sua primeira canção chamada Lembranças da Primavera. Aos 16 anos, Luiz Gonzaga decide levar seu filho para morar com ele, no bairro de Cocotá, na Ilha do Governador, para que o jovem pudesse ter melhores condições de ensino. Porém, a convivência entre eles não melhorou com a aproximação, as brigas eram cada vez mais frequentes e o ambiente familiar era muito ruim. A solução que Gonzagão encontrou foi se afastar novamente do filho, colocando Gonzaguinha para estudar num colégio interno. Após terminar o ensino básico, Gonzaguinha entrou para a Faculdade de Economia na Universidade Cândido Mendes. Na universidade, ele encontrou um ambiente efervescente, onde conheceu importantes nomes da música brasileira, como Ivan Lins, e também sua primeira esposa, Ângela, com quem teve 2 filhos. Durante sua estadia na faculdade, Gonzaguinha foi mais do que um estudante, ele foi um artista em formação, um jovem com uma consciência social aguçada e um talento nato para a composição. Foi nesse período que ele começou a se envolver com o movimento artístico universitário, onde, junto com outros jovens universitários, participou de discussões e práticas artísticas que moldariam sua visão de mundo e sua música. Essa interação com grandes artistas, além da atmosfera de efervescência cultural, foram fundamentais para o desenvolvimento artístico de Gonzaguinha. Paralelamente aos estudos, Gonzaguinha começou sua carreira artística participando de festivais. Em 1968, ele participou do Festival Universitário de Música Popular da TV Tupi, sendo finalista com a música Pobreza por Pobreza. No ano seguinte, ele venceu o mesmo festival com a canção O Trem. Assim que Gonzaguinha inicia sua carreira musical, sua relação com seu pai Luiz Gonzaga começa a melhorar. Depois de muitos anos, eles encontram na música uma aproximação que vai perdurar por muitos anos. Em 1973, Gonzaguinha lança seu primeiro álbum chamado Luiz Gonzaga Júnior. Mesmo antes de lançar o álbum, ele começa a ter problemas com o governo. Nessa época, o Brasil ainda vivia o período do regime militar, e devido às suas músicas que abordavam temas como a vida cotidiana, a crítica social e a luta por justiça, fez com que muitas canções fossem censuradas. Mesmo assim, ele consegue lançar seu disco Luiz Gonzaga Júnior. O álbum tornou-se um manifesto poético e político, que refletia as tensões e esperanças de uma nação. A faixa Comportamento Geral é um exemplo disso,
uma música que se tornou um hino de resistência e crítica social, durante um período de repressão no Brasil. Por causa dessa canção, Gonzaguinha chegou a ser levado ao DOPS, para prestar esclarecimentos, após realizar uma apresentação no programa de Flávio Cavalcante. Durante o programa ele foi acusado de terrorismo, devido à letra da música. No auge de seu sucesso, Gonzaguinha se casa pela segunda vez com a atriz Sandra Pera, eles terão 2 filhos. A carreira do cantor foi marcada por grandes músicas e discos, que se imortalizaram na história da música no Brasil. Na década de 70, ele gravou álbuns que foram muito bem recebidos pelo público, como Gonzaguinha de 1974, Plano de Voo de 1975, e Começaria Tudo Outra Vez de 1976. Este último marcou uma virada em sua trajetória, com a música título se tornando um grande sucesso, indicando uma mudança para composições mais românticas, embora ainda mantivesse suas preocupações sociais. Como um artista muito focado em sua carreira, Gonzaguinha foi um dos primeiros cantores a dispensar os empresários e tornar-se um artista independente, fundando em 1986 o selo Moleque. Nos anos 80, Gonzaguinha continuou a produzir música de alta qualidade, e suas canções foram gravadas por muitos dos grandes intérpretes da música popular brasileira, como Gal Costa, Maria Bethânia, Simone, Elis Regina, Fagner e Joana. Em 1981, Gonzaguinha lança junto de Luiz Gonzaga o disco Gonzagão e Gonzaguinha, A Vida do Viajante. Este trabalho representa a união perfeita entre pai e filho, entre o tradicional e o contemporâneo, e permanece como um dos grandes tesouros da música popular brasileira. Devido ao seu último casamento com Luiz e Margarete, com quem teve mais uma filha chamada Mariana, Gonzaguinha se mudou para Belo Horizonte, em busca de uma vida menos agitada. Na capital de Minas Gerais o cantor vai passar os seus últimos 12 anos de vida. Porém, sua carreira continuava firme e forte, fazendo shows por todo o Brasil. Será durante uma de suas turnês pelo Brasil, que o cantor irá perder sua vida. No dia anterior à sua morte, Gonzaguinha realizou um show intimista no Clube Pinheiros, na cidade de Pato Branco, onde ele se apresentou sozinho com seu violão. Aqueles que estiveram presentes desfrutaram de um momento especial, sem saber que seria a última vez que viriam o artista em palco. No dia seguinte, ele saiu logo pela manhã a caminho de Foz do Iguaçu, de onde pegaria um voo para Florianópolis. Na capital catarinense ele faria mais uma apresentação. Por volta das 7h20 da manhã, na altura de Marmeleiro, o Monza que dirigia, colidiu de frente com uma caminhonete, que realizava uma conversão à esquerda, para acessar uma estrada secundária. No local do acidente, um dentista que presenciou o ocorrido foi quem primeiro identificou Gonzaguinha entre as vítimas. No carro, foi encontrada uma pochete com documentos e dinheiro, que confirmaram a identidade do cantor. O corpo de Gonzaguinha foi levado para o Hospital Policlínica São Vicente de Paula, em Francisco Beltrão, onde foi confirmado seu falecimento. No carro, também estavam o empresário Renato Manuel Duarte e Aristides Pereira da Silva. Duarte foi o único sobrevivente. A notícia do acidente e da morte de Gonzaguinha chocou o Brasil, especialmente porque ocorreu no auge de sua carreira, quando ele tinha apenas 45 anos. Gonzaguinha morreu no dia 29 de abril de 1991, devido a um traumatismo craniano, ocasionado pelo acidente automobilístico. Ele estava com 45 anos. O velório de Gonzaguinha foi realizado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, cidade onde ele morava na época. O local foi escolhido por ser um espaço cultural importante da cidade, e por ter capacidade para receber o grande número de pessoas que queriam se despedir do artista. Milhares de pessoas, entre fãs, amigos e familiares, se reuniram no Palácio das Artes, para prestar suas últimas homenagens a Gonzaguinha. A fila para entrar no local era enorme e dava voltas no quarteirão. Gonzaguinha foi sepultado no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. A música de Gonzaguinha continua a ser celebrada por sua autenticidade e relevância. Ele deixou um legado de resistência e esperança, mostrando que a arte pode ser uma poderosa ferramenta de mudança social. Sua obra permanece viva, inspirando novas gerações a refletir sobre a história e a sociedade em que vivem. E foi assim que Gonzaguinha morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.